Olá, Deus abençoe você. Como é bom a gente estar junto em mais um podcast Tudo a Ver. Quero te encorajar a sempre se inscrever, comentar, compartilhar, os cortes também. É muito bom ter você aqui. Olha só, o que a Bíblia realmente fala sobre julgar, criticar? O que a Bíblia diz sobre a gente falar de outras pessoas? Tá na moda falar de outras pessoas. Tem gente que vive hoje na internet para falar dos outros, né? Todo mundo tem opinião hoje, mas nem todo mundo tem a responsabilidade com a verdade. Isso é muito sério. O que está acontecendo? As pessoas falam dos outros sem responsabilidade alguma. A gente está vivendo um tempo hoje onde todo mundo fala, onde todo mundo comenta, onde todo mundo julga. E para nós o pensamento como cristãos é isso. O que a Bíblia realmente diz sobre isso? Essa é a razão do podcast hoje, Tudo a Ver, a gente está falando disso, né? E hoje a gente vai falar algo que realmente está em todo lugar, mas pouca gente entende de verdade. A gente está junto aqui sempre para trazer edificação para você e falar da fonte, falar direto. Muita gente fala de mim, muita gente fala da Lagoinha e é uma loucura essa realidade, né? Então, assim, é muito bom você sempre ouvir, estar ligado aqui no Tudo a Ver, porque você vai ouvir de mim. Você vai ouvir do presidente da Global, você vai ouvir do André Valadão, você não vai ouvir do que tem por aí hoje, né? Hoje são vários cortes de react, né? Esse ano, você sabe muito bem, eu tenho sofrido coordenadamente, né? A Lagoinha sofre coordenadamente um ataque cibernético absurdo. Não estou querendo fazer de vítima aqui, porque a gente até não precisa viver disso, né? A gente não vive disso, na verdade, a gente vive de um propósito. Mas é impressionante. Primeiro ponto que eu quero falar com você agora é que julgar não é o que você pensa. Não é porque você pensa algo que aquilo é a verdade, né? Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2, Jesus está dizendo: não julguem para que vocês não sejam julgados. Presta atenção, Jesus está falando, nem vá para esse lugar. Olha o que Jesus está dizendo, gente. Nem julgue, né? Esse talvez seja um dos versículos mais usados e também um dos mais mal interpretados, né? Jesus não está dizendo para você não pensar. Jesus ele está dizendo para que você não vá para um lugar de hipocrisia, né? Que você não vá para um lugar de falar algo que você também nem vive. O problema não é não discernir, o problema é julgar sem verdade, sem um contexto. É você julgar uma realidade sem amor algum. Jesus não proibiu as pessoas de não terem discernimento. Ele confrontou o julgamento superficial que as pessoas estão tendo. Por que eu estou falando com você sobre isso hoje? Porque posso te dar um exemplo muito prático. Você não vive, eu não vivo a sua vida. Você não vive a minha vida. E muitos de nós hoje, a gente tem tomado o versículo 1 e 2 lá de Mateus capítulo 7, não julguem para que vocês não sejam julgados, e a gente tem se colocado no lugar ao contrário. Eu vou julgar, eu vou me posicionar, sentar na mesa com as pessoas e eu vou falar o que eu quero, eu vou falar o que eu penso. E eu quero, com muito amor, te falar hoje aqui no podcast Tudo a Ver, esse não deve ser o lugar, esse não pode. Eu tenho uma lista infinita de pessoas, pela misericórdia de Deus, que eu posso te dizer que já chegaram para mim, que hoje estão na igreja, são ovelhas, alguns são até pastores, que, que falam assim: André, eu preciso te pedir perdão, porque eu te julguei, porque eu falei, porque eu disse algo a respeito que eu vejo hoje que não é nada disso, não é nada disso. A Lagoinha, por exemplo, eu, eu falo isso sempre. A gente é uma igreja como qualquer outra igreja, uma igreja bíblica. Nosso fundamento é a palavra de Deus. Nós não temos livros paralelos. Nós não carregamos doutrinas humanas que, a partir daquilo que você faz humanamente, é o que te leva para o céu. A gente não vive debaixo de uma ordem, de um profeta, de um apóstolo, onde ele é o grande revelado do céu e a partir só do que ele fala e do livro que ele tem, você vai ter acesso à eternidade, né? A gente busca ser cada vez mais, e esse é meu desejo para o seu coração, a simplicidade do evangelho. Uma igreja bíblica, um povo bíblico que louva a Deus, que vive uma vida de intercessão, que crê nos dons do Espírito, o falar em novas línguas, a interpretação dessas línguas, o liberar profético de Deus para o seu coração. Uma igreja que semeia, que lança sementes,
porque vê o fruto na comunidade da semente que você lança. Uma igreja que faz apelo. Um apelo para quê? Para que as pessoas aceitem a Jesus. Pouco tempo atrás teve um nada a ver, já vai um quadro nada a ver. Pessoas, até amigos de ministério, criticando a forma como a gente faz apelo na Lagoinha, né. E eu achei interessante porque falou: "Olha, eu acho a pessoa falando assim, né, eu acho um absurdo a igreja que faz apelo, né, e faz uma oração, a pessoa repete, depois a pessoa vem lá na frente e leva para uma salinha", e esse chegou a usar a expressão falando assim: "Parecia que está levando para dentro de um curral, dentro de uma coisa". Cara, a verdade do apelo, eu quero pontuar isso aqui, que a gente já foi muito julgado por causa do apelo que nós fazemos na Lagoinha, ele é um momento de uma decisão para a pessoa nunca mais esquecer na vida dela. Eu me lembro o dia que eu fui lá no altar, eu me lembro o dia que a igreja celebrou, soltou aqueles papéis picados ali em cima da nossa cabeça, celebrando a oração que eu fiz, eu tive um entendimento de salvação, porque nós entendemos que a conversão ela é diária. A santificação, ela é um processo contínuo na nossa vida. A gente está convertendo, cada vez mais se parecendo com Jesus, cada vez mais abrindo mão de uma vida de pecado, de legalidade espiritual maligna. A gente vai sendo transformado. As maldições que acompanham hereditariamente a nossa vida são desfeitas em Cristo, mas a consequência dela nós quebramos continuamente na nossa vida. Um apelo, por exemplo, que já é um nada a ver, que já aconteceu e acontece ainda em muitos falam da Lagoinha, por exemplo, da Lagoinha Orlando e tantas outras, ela é um marco de lembrança. Ela não é um ato a partir dali, há tantas pessoas aceitaram a Jesus. É óbvio, nós nunca vamos saber quem somos nós para definir se a pessoa aceitou Jesus ou não naquele dia. Mas nós queremos ter o privilégio de que, se aquilo for genuíno, seja uma marca, uma lembrança na vida daquela pessoa. O ponto de julgamento hoje, como a gente está falando aqui, né, no podcast, não é para você perder discernimento. Não estou falando de forma alguma para você ser alguém, um bobo, um tolo, alguém que não tem conhecimento. Mas ele fala de um julgamento superficial. Você não está no contexto, você não entende a profundidade, você não faz parte daquela cultura para ir para um lugar de julgamento que não deveria ser parte, intrínseca na sua vida. O que que acontece, né, gente? A aparência não é a realidade. Às vezes a aparência, isso tem que ficar claro, não é a realidade muitas vezes. João capítulo 7, versículo 24 fala: "Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos". João 7, 24. Isso aqui é muito interessante, gente. A própria palavra de Deus está dizendo sobre o julgamento, mas de uma forma de você julgar justamente. Ou seja, existe um jeito certo e um jeito errado de avaliar tudo que está acontecendo. Tem um jeito certo e errado. Hoje a gente vive de aparência, de corte, de manchete que outras pessoas destinam para aquilo. Uma opinião rápida quase sempre é um julgamento raso. Quem está vendo só um corte que alguém colocou ali de forma sensacionalista, acha que viu uma história inteira, mas não viu uma história inteira. Isso é muito sério. Eu me lembro um nada a ver que eu trago aqui para vocês, no contexto da igreja imigrante, onde teve um corte que eu fui dilacerado na internet. Eles usam esse corte até hoje, tá? É um corte onde eu falo com a minha igreja imigrante, com minha ovelha imigrante, para ele parar de fazer investimentos no Brasil. Falo: "Por que que você está morando aqui, vivendo aqui e investindo no Brasil, colocando recurso no Brasil, se você mora nos Estados Unidos, se você está aqui, não é? Coloca o seu coração aqui". A pessoa pegou esse corte, as pessoas que, né, me atacam a Lagoinha o tempo todo, e você sabe muito bem disso, você está acompanhando aqui, você sabe disso. Maldosamente pegaram um corte de uma mensagem inteira, quando eu falo: "Viva", qual que é o contexto que eu falei? "Viva na nação que você está, né, coloque o seu coração no lugar onde você vive, entregue a sua vida completamente naquilo que Deus chamou". Pegaram aquele corte dizendo: "André Valadão, né, fala com as pessoas para não investirem no Brasil, não colocarem, seus investimentos no Brasil". O que não é verdade, pelo contrário, eu sou um dos maiores defensores de que o Brasil
é ainda, pela necessidade ainda do país, um dos lugares de melhor investimento que você pode ter, seja com juros compostos que a própria economia pode trazer para quem tem condição de investir, como o tamanho da necessidade da sociedade no Brasil, seja educacional, em tantas áreas, você tem muitos âmbitos imobiliários para crescer no Brasil. Olha isso, eu acredito nisso, mas pegaram um pedaço de uma pregação minha. 10, 15 segundos que eu estou falando outra coisa que eu estava falando naquela pregação era que, se você está aqui em outra nação, invista no lugar que você está, porque muitos imigrantes não vivem uma vida digna aqui, porque tudo que geram colocam de volta no Brasil e às vezes pedem, é mal administrado lá, nunca vão ter acesso àquilo e elas não estão vivendo bem aqui. Como pastor dessas ovelhas, era o meu conselho para eles. E existe essa realidade. Quando eu falo de aparência, não é realidade. Um outro ponto que toca tanto é a tal da parede preta. Gente, como que a gente já ouviu sobre a parede preta? Né? Como a gente já trouxe tanto esclarecimento sobre isso. Eu já respondi várias caixinhas de perguntas sobre a parede preta e a aparência não é realidade. Eu tenho vários pastores hoje em Lagoinha que eu amo, muitos inclusive de um background mais, né, de um passado mais pentecostal e maravilhoso e tudo. Eles falavam, eu nunca vou entrar naquela igreja da parede preta e aquela coisa toda. E eu entendo, e vários hoje são pastores, muitos até pastores lá na Lagoinha, né? Pastoreiam igrejas, literalmente, pastores sêniores. Então a aparência não é a realidade. A aparência da parede preta é uma realidade trazida dentro de um contexto que não foi eu que criei isso não vem da Lagoinha, isso existe já muito antes da Lagoinha, vem de outros formatos de igreja, por uma questão da própria mídia, simplesmente isso. Né? A parede pode ser cinza, pode ser preta, pode ser branca, pode ser azul, verde. A questão da realidade é o culto, é o culto, é o lugar da igreja. Qual que é o desejo do coração? A parede escura, ela vai esconder as imperfeições do imóvel. Às vezes a parede ali está rebocada, tem um cabo pendurado, né? Não tem uma iluminação muito boa. Outro ponto, às vezes o culto não está tão cheio, né? É o chamado fundo infinito. Né? A parede preta é o fundo infinito. Ou seja, fica melhor, porque hoje toda igreja tem seu Instagram, tem o TikTok, tem o YouTube, tem, né, a sua rede social. Então, é para trazer uma profundidade, fica melhor, porque a mídia hoje, ela é um ministério amplo na vida da igreja. Não existe igreja hoje que vai viver sem a rede social. Né? E muitas vezes tentam endemonizar a cor de uma parede. E a gente não acredita nisso. Culto na igreja, lugar de culto, é lugar de celebração, de vida, e a gente não quer que aquilo fique apenas no lugar, mas que aquilo que se manifestou naquele lugar seja impresso, né, onde as pessoas que não estão ali sejam tocadas. E um fundo infinito, um lugar que tira as imperfeições da parede, a cor da parede que você pinta, com as imperfeições, porque a maioria das igrejas hoje são galpões, na verdade, são lojas, e é muito caro você ter uma parede muito bem rebocada, custa muito dinheiro, né? Você gasta muito. Então, se você passa uma tinta escura ali, aquilo já, já some. Então, a aparência. Né? As pessoas olham algo visto ali e elas têm uma interpretação daquela realidade. A gente vê como é importante tomar cuidado. A opinião rápida quase sempre é um julgamento raso. A gente vê, por exemplo, a opinião, o pastor pregar com iPad, né? Poxa, mas está pregando com iPad? Não, meu querido. O que está dentro do iPad é a Bíblia. O que está dentro do iPad é um sermão. É a palavra que foi, ao invés de ser escrita numa caneta, ela foi digitada com um teclado. Né? É importante a Bíblia, a folha, o papel, está tudo certo. Não é sobre a aparência, é sobre a realidade. O que está contido naquele iPad pode estar contido no papel, pode estar contido de tantas formas. Então, cuidado. Minha palavra hoje é sobre esse cuidado de julgamento, que é muito importante. Né? Uma outra realidade que me marca muito, a consequência disso é o perigo da língua, o perigo das redes sociais, que é o que a gente vive hoje.
Tiago, capítulo 4, versículo 11, ele fala ali: irmãos, não falem mal uns dos outros. Olha isso aqui. A palavra em Tiago é clara: não falem mal uns dos outros. Ou seja, lá atrás a igreja primitiva já estava lidando com isso: fofoca, divisão, julgamento. Só que hoje a escala disso não é mais local, se torna uma escala mundial. Hoje uma palavra de alguém em qualquer lugar do mundo ali, ó, vira um post, vira um vídeo global, vira viral, né? Forte isso, né? Vira viral, né? A fofoca, ela mudou de forma. Hoje ela tem uma forma online, a fofoca virou uma forma Wi-Fi, hoje ela tem um Wi-Fi, né? Uma mentira muito bem contada, ela anda mais rápido muitas vezes do que uma verdade completa. Vou falar de novo com você. Uma mentira muito bem contada, infelizmente nos nossos dias hoje, ela pode andar mais rápido do que uma verdade completa. O perigo da língua, né? Eu falo muito aqui na Lagoinha, falo muito com os pastores. Cuidado com o que você posta na sua rede social. Cuidado com a intencionalidade do que você coloca, porque você pode estar pensando que você está falando com a sua igreja ali, no seu contexto, na cidade onde você mora. Mas não, na internet não tem isso mais. Na internet você está falando ali, mas está tocando o mundo inteiro. O mundo inteiro. Lagoinha, a gente passa e a gente é muito vulnerável diante dessa realidade. Hoje existe uma vulnerabilidade na igreja, a gente que tem a vida pública, exatamente por isso. Nos últimos dias, por exemplo, um outro nada a ver que aconteceu nos últimos dias, de um pastor, teve com a gente muitos anos no Rio Grande do Sul e postou, né, fez um vídeo local para a igreja dele, né, saindo com as razões dele. Eu gosto de abrir um parêntese sobre isso, porque Lagoinha não é uma única igreja onde pastores entram e saem. Isso acontece com todas as igrejas. Se houve qualquer denominação presbiteriana, Assembleia de Deus, você pegar a realidade com a igreja do Nazareno, quantas igrejas, você vai ver que existem momentos na vida de pastores que eles estão vivendo dentro de uma denominação e eles saem. Tem algo que eu ouço de um conselheiro da Global que ele fala, que eu amo e eu falo isso para os pastores. Falo sempre. Isso é para nós na vida. Que é exatamente o seguinte: você deve fazer parte de um lugar e de uma instituição onde o que você diz, quando o que você discorda é menor do que aquilo que você concorda. Se o que você discorda é menor do que o que você concorda no seu coração, você está lá dentro. Mas a partir do momento que o que você concorda, que o que você discorda é maior, perdão, que você discorda é maior do que o que você concorda, aí você não está mais ali, não tem como. E está tudo bem. Essa aqui é a questão. As pessoas hoje elas estão tão malignas, a língua ela é tão maligna que ela toma uma proporção que fere. No caso desse pastor, por exemplo, a gente precisa de um princípio jurídico contra ele. Falou coisas absurdas. Pastor ganhando R$ 1 milhão. Ninguém na Lagoinha ganha R$ 1 milhão, não, gente. Isso não existe. Ah, mas existe. Ele vai ter que provar. Ele vai ter que provar. Na justiça vai ter que provar. Porque não existe. Agora, uma pessoa que se perde, que agiu de uma forma que não é mais local, né? Se torna uma forma global. Ele trouxe um escândalo que não é verídico, que não tem cabimento, né? Mas que gera dor. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a língua, principalmente hoje, porque aquilo que você fala, ela, ela pode destruir reputação, aquilo que você construiu, pode gerar tantas coisas, né? E a gente tem um contexto, né? Eu tenho um contexto do nosso lado sobre esse caso que aconteceu. O que acontece muitas vezes com o pastor, né, e com a vida de pessoas assim, é que quando ele toma uma decisão dessa, nem todo mundo vai concordar com ele. E muitos não vão acompanhá-lo. Então, aquela lagoinha naquela cidade, ela vai continuar, não mais com aquele pastor, mas vai nascer uma outra igreja, né? E ele vai seguir o caminho dele. E às vezes o pastor fica querendo agora denegrir aquilo que levou ele para onde ele está. Porque enquanto estava tudo bem, a placa estava lá, o trabalho estava lá, estava bem. No momento que
não foi ficando tão bem, vai para um lugar onde começa-se a denegrir o que ajudou a levar o pastor para o lugar que ele foi. Isso para mim é pura ingratidão, imaturidade e literalmente falta de caráter. Falta de caráter. E que Deus tenha misericórdia de todos nós para a gente não ir para esse lugar, né? Então, assim, o julgamento é muito sério. E nas redes sociais, a proporção que isso toma é muito doloroso. Biblicamente, é mais doloroso para quem faz, porque ai daquele por onde vem o escândalo, né? E segunda dor é daquele que sofre a injustiça. E eu repito mais uma vez a importância do podcast do Davi. Daqui para sempre, para frente, você vai sempre ouvir de mim muito esclarecimento do que é tudo a ver, do que é nada a ver, né? E a gente vai prosseguindo, né? Tem uma outra realidade que é sobre o que a gente tem que fazer, né? Como que a gente vive quando a gente é julgado de uma forma injusta, né? 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 23, né? Ele fala claramente, quando ele era insultado, ele não revidava. Quando ele era insultado, ele não revidava. Pedro está aqui falando de Jesus, gente. Não tem como. O que Deus tem para você, não tem como você escapar. Jesus foi mal interpretado, acusado, e mesmo assim não respondeu na mesma moeda. É a mesma coisa. Isso aqui não é sobre fraqueza que Jesus viveu. Era o nível da autoridade de Jesus. Nem toda crítica vai precisar de resposta, mas toda a vida que a gente vive tem que ter uma coerência. Você está seguindo o seu caminho. O silêncio, a ordem é uma resposta. Quando a sua vida vai estar falando por você. E eu amo isso, sabe? Quando a gente é julgado injustamente, eu tenho propriedade para falar isso aqui com você, você nunca me viu, e é o que eu libero para a sua vida em nome de Jesus. Você nunca vai ver por todas as injustiças ou falácias ou perseguição de vários formatos que já aconteceram, né, comigo, e hoje é coordenado, né? Você viu, a gente começou o ano com um ataque coordenado sobre a Lagoinha, né? A gente parar, deixar de estar num culto, não, a gente está na igreja, deixar de estar servindo o corpo de Cristo, as ovelhas. Pode pegar os pastores na Lagoinha Global, por exemplo, você vai ver, estamos semanalmente reunindo, encontramos já esse ano os pastores sêniores do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, Ásia e África reunidos. O que é a realidade? Mesmo com más interpretações, acusações, você não responde na mesma moeda. Jesus ter se calado diante daquilo que era falácia a respeito dele, não é que ele se calou permitindo, ele não tinha como revidar, né? Nem toda crítica chegou a hora que ela não precisa de resposta. Você precisa coerência, prosseguir e viver. Essa é a verdade daquilo que eu creio que a gente tem que viver. A gente está aqui agora e eu quero muito ver seus comentários aqui no podcast. Comentar se você já sofreu alguma ordem disso, de um julgamento, se você já foi aquele que julgou de uma forma e o próprio podcast Tudo a Ver, já nesse pouco tempo, está trazendo clareza para você, está trazendo luz, está respondendo algumas coisas, né, que são tão necessárias na sua vida, no seu ministério, e como é importante a gente ir para esse lugar. Então, quando você é julgado injustamente, eu quero primeiro dizer que você está bem-vindo ao time desse lugar. Não tem como. O mundo hoje é assim. Julgam, falam, não é apenas fala, é uma acusação, é como se fosse um veredito. Mas você sabe em quem você tem crido, você sabe do seu chamado, você sabe do seu propósito. Lá em casa, eu e Cassiane, inúmeras vezes, a gente olha um para o outro e a gente encoraja o outro. A gente se encoraja, né? A dupla, que vai sempre ser você e seu parceiro que Deus colocou na sua vida, dizendo glória a Deus, olha o que Deus está fazendo na igreja, olha mais uma vida transformada, olha esse testemunho que chegou aqui para a gente, as palavras que você se enche delas. Ser tomado por essas palavras de vida. Então, o meu encorajamento, enquanto eu estou falando aqui hoje sobre essa injustiça de julgamento, é, sem dúvida, você, mesmo como Jesus, não vá para um lugar de revidar. Vá para um lugar de coerência. Coerência é prosseguir. Olha só,
de 2024 para 2025, nasceram mais de 140 lagoinhas. Isso não é notícia. Mais de 140 igrejas nasceram. Sabe o que que é isso? O que Deus tem feito nas nações, o que Deus tem feito em toda a terra. E aí vem o julgamento. Ah, uma igreja sai. Ah, um pastor sai. Ah, está acabando a Lagoinha. Meus queridos, você não entendeu, eu vou repetir para ficar claro. De 24 para 25, nasceram mais de 140 igrejas. E as igrejas nascem e brotam. Como também, tanto de forma plausível como de forma desonrosa, acontece em todas as igrejas, em todas as denominações. Igrejas que rompem, que prosseguem seu próprio caminho, seja de uma maneira, como eu falei, com portas abertas ou com portas fechadas. Mas cá para nós, a gente vê o nascimento de mais de 140 igrejas no período de um ano, fruto de quê? Ah, é fruto de franquia. Não é fruto de franquia. É fruto de organização. É fruto de uma igreja de 69 anos. É fruto de caminhar junto, de semanalmente reunir. É fruto de discipulado verdadeiro, de tempo com os pastores, de tempo com as pessoas. Esse princípio é maravilhoso. E aí a gente vai entendendo, gente. Deus é quem revela a verdade. Deus vai revelar a verdade sempre. 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 5, né, Paulo escreve claramente dizendo: Deus vai trazer luz àquilo que está oculto nas trevas. Eu vejo demais, tem muito comentário assim no meu Instagram. Deus vai trazer luz naquilo que está oculto. Eu falo, amém. A gente vive, sabe, com muita pressa de responder. Mas Deus, ele trabalha com o tempo. Não tem jeito, gente. O tempo vai revelar tudo. O tempo de Deus, o Kairos de Deus, ele é aliado com a verdade. Sabe, Deus não precisa de viral, não, para postar e mostrar quem você é, não. O verdadeiro, o que é verdadeiro permanece, o que é falso vai se desgastar, não vai permanecer. É a graça e o favor de Deus. Isso tem que estar, assim, muito forte no seu coração. O julgamento, a amargura, um lugar de dor hoje na vida da sociedade é muito pesado. Eu te convido a olhar sempre para a igreja, olhar para o que Deus está fazendo, olhar para o seu próximo e busca atrair o melhor, gente. Busca extrair o melhor, acredita no melhor que está acontecendo e deixa isso florescer cada vez mais na sua vida, na sua casa. Ele falou, Deus vai trazer a luz ao que está oculto nas trevas. Essa é uma realidade. Vou te falar uma coisa muito forte. Quando, no ano passado, Deus me deu a palavra para o ano da aliança, e todo ano a gente se consagra mesmo diante do Senhor, um tempo de consagração, de oração, e, e a palavra que veio no meu coração foi: vamos viver o ano da aliança. A gente entrou num ano, talvez, nas últimas décadas, das maiores guerras sem precedentes dentro do ministério na Lagoinha. E eu vi como Deus falou, claro, que seria um ano para ver quem tem aliança ou não, não é? Porque é nessa hora da tempestade, é nessa hora da interpretação certa do discernimento do Espírito que você vai perceber quem está com você por tirar vantagem, quem está com você porque te usou até o momento que pôde, depois não quer mais, quem está com você porque te ama, porque entende o propósito, porque caminha debaixo de uma palavra. E isso foi muito claro, né? E Deus tem trazido luz cada vez mais. Pega o que eu te falo, quanto mais você se organiza, quanto mais a gente se vai para esse lugar de estruturar, mais clareza você vai tendo das coisas. E cada vez mais a gente tem vivido isso na Lagoinha. A gente vem passando esses 3 anos e meio de sucessão e eu recebo muito comentário assim: a Lagoinha acabou, a Lagoinha não é mais amigo. Quando eu entro, eu vejo que essa pessoa não é da Lagoinha. Ou eu entro e vejo, olha, realmente tem alguma coisa terrível acontecendo, né? Eu acabei de falar aqui das igrejas nascendo e florescendo.
você está num lugar, muitas vezes, recebendo informações que não são as informações verdadeiras. Você está recebendo uma mensagem daquilo que uma mídia, entenda com clareza, eu falo aqui com propriedade, que é comprada, com matérias que são compradas, com grupos de comunicação e fãs clube, que é assim que fala, né? Fã clube, que trabalha mesmo contra, não a verdade do que está acontecendo. Essa é a realidade da internet, gente. O Tudo a Ver está aqui para isso. Você está ouvindo da minha boca. Você vai estar comigo aqui. A gente tem a vida inteira pela frente para viver, para entender e saber que Deus vai revelando a verdade. Por que eu estou falando isso? Porque o que pode realmente destruir, às vezes, uma igreja, quando eu digo destruir, eu falo muito sério, é acabar com o ministério, não é a doutrina errada, não. Doutrina errada, você vê tanta igreja aí com doutrinas absurdas, não é verdade? Doutrinas muito erradas. Você fala, meu Deus do céu. Mas é a falta de organização. Agora, à medida que você organiza, aperta-se, né? O cerco aperta, aperta, e isso é positivo. Isso é administração, isso é ordem, isso é prestação de contas, isso é caminho sério. E, e o que nós temos na Lagoinha, nessa continuidade, né, é a figura linda e maravilhosa do pastor Márcio Valadão. Um homem incrível, né? Meu pai, um homem de Deus, um homem incrível, mas um homem de uma gestão, de uma centralidade nele. Era o pastor Márcio, né? E eu falo com você com amor, 3 anos e meio atrás, né? O que nós recebemos desse favor, um legado, um respaldo, uma honra maravilhosa, mas o ponto organizacional precisando de ajustes ainda melhores. Então, são 3 anos e meio de muitos ajustes. São 3 anos e meio de muita coordenação, de muita direção, daquilo que estava solto, colocado no lugar, daquilo que não se prestava conta, prestando contas, daquilo que não era visível, passou a ser visível. Então, à medida que Deus revela, aí acontece duas coisas. Ou aquilo que é revelado traz glória, ou aquilo que é revelado traz não glória. A consequência é, vamos trazer a glória do Senhor e vamos alinhar e vamos fluir, ou segue o seu caminho, vai com Deus, ou, por favor, nós é que não queremos viver essa realidade. E assim é o que Deus tem feito. E é isso que vai continuar fazendo. E esse é o nosso trabalho. Essa é a vida da igreja. E aí vem realidades, igual a gente sempre fala do nada a ver, né? Do nada a ver. A Bíblia, ela já fala isso, né? De coisas que não tem nada a ver, né? Isso já existiu mesmo muito antes, né? De tudo que a gente vive com o contexto de vida da igreja. E eu acho muito bom você comentar aqui algum nada a ver. Todo podcast nosso, toda semana, lembra algum nada a ver na sua vida e comenta aqui com a gente, né? Neemias capítulo 6, versículo 8, ele disse, né? Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção. Neemias, ele estava reconstruindo e, ao mesmo tempo, ele estava lidando. Enquanto ele reconstruía, ele dava uma direção, ele estava lidando com mentira. Não tem como. Quando você está construindo algo relevante, você vai sempre ter perto de você, vai ter que lidar com a invenção das pessoas. Vai ter que lidar com algo que é mentiroso, que não é verdadeiro. E isso faz parte. Isso faz parte. Isso tem que estar sempre visível no coração, né, de cada um de nós. Sobre a sucessão, né, a gente está começando um podcast, mas sempre tem essa pergunta. A gente falou no primeiro podcast um pouco sobre a sucessão na Lagoinha. E eu deixo uma pergunta para você. Você acredita que na sucessão, né, que pela graça do Senhor a gente tem vivido para servir na Lagoinha Global, né? Eu falo com muito temor, né, numa igreja imigrante, em outro país, né, debaixo de concordância com os regionais de toda a igreja por décadas com o pastor Márcio, né, para que houvesse essa sucessão dessa maneira. E aí você vê, né, a gente aqui morando numa outra nação, eu e Cassiane já vão para 9 anos aqui na Lagoinha, em Orlando, né? Nasceram já essas 34 igrejas nos Estados Unidos, mas a gente em outra nação.
E aí chegou para mim há poucos dias um nada a ver de um complô, né, de um movimento. O André fez um movimento para tirar o pastor Márcio da Lagoinha, né? É o que Neemias falou, gente, não dá tempo. Nada disso que está acontecendo é verdade, é pura invenção, né? André Valadão fez um movimento com as pessoas para, né, a tristeza do pastor Márcio. Gente, eu falo com meu pai 2, 3 vezes por semana. Se houvesse alguma tristeza, a minha linha com o pastor Márcio é direta. A linha do meu pai é um amigo e é um discipulador da minha vida inteira, né? Então, quem não conhece, quem não sabe, quem olha, né, o que se diz coordenadamente contra, né, é muito, muito demoníaco, é muito, muito sério. E existe uma paz no coração, que é a frase que eu estou deixando para você. Quem constrói algo relevante sempre vai lidar com invenção de outras pessoas. Sabe, eu quero que você, hoje nesse podcast, se veja no lugar que você está. A gente está caminhando aqui para encerrar o podcast daqui a pouco, mas guardar isso muito claro no seu coração. Caminhar firme no que Deus te chamou. Se você quer viver a verdade do Evangelho, você precisa mesmo aprender, não só a falar, mas falar certo. Estou aqui para falar certo com você. A palavra, ela constrói, ela edifica. Mas cuidado, porque tem muita palavra que destrói. Hoje o maior desafio não é só ter voz, porque é muita gente que fala. Tem muita voz aí, mas é você usar a voz da forma certa. Usar a voz da maneira que edifica, da maneira que é a verdade, da maneira que ilumina. Você crê comigo? Maravilhoso a gente estar aqui junto. Eu quero te encorajar a se inscrever sempre aqui no canal, seguir todas as redes sociais aqui do podcast Tudo a Ver. E se isso aqui está fazendo sentido para você, eu quero muito te encorajar para você compartilhar tudo que a gente está vivendo, porque isso aqui é o Tudo a Ver, para a gente poder estar junto em todos os tempos que a gente estiver vivendo. São tempos difíceis, são tempos maravilhosos, e assim vai continuar sendo a vida toda. Que Deus abençoe você, guarde no coração toda a palavra que eu falei hoje para cada um de nós sobre julgamento. Guarde o seu coração. Deus te abençoe e até o próximo episódio.